É hora do quadro Questão de Direito e hoje o assunto demissões. Quais direitos, deveres e benefícios para os trabalhadores e qual a responsabilidade da empresa? Um estudo do Diese aqui do Pará mostra que nos 4 primeiros meses do ano, de janeiro a abril, os setores da economia do estado apresentaram um índice de 129 mil desligamentos, e são demissões aqui no estado, principalmente setores do comércio e serviços. Na construção civil, 697 demissões. A Fábia Cepeda está ao vivo, é hora de responder a muitas perguntas que estão chegando. Fábia. Isso, Priscila, quando a gente fala desse assunto, a gente traz esse assunto aqui dentro do quadro Questão de Direito, sempre tem muita participação do telespectador, principalmente interessado em saber qual é o seu direito, né, como trabalhador, no caso dessas demissões. Quem vai tirar essas dúvidas agora para a gente é a nossa convidada de hoje do Questão de Direito, doutora Roberta Santos, que é juíza do trabalho, também presidente da Matra 8, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho da 8ª Região. Doutora Roberta, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muitas dúvidas já chegaram, mas antes eu acho que é importante a gente esclarecer, né, ao telespectador sobre as demissões que estão previstas dentro da CLT. Até porque não existe só um tipo de demissão, são vários tipos, várias modalidades, é preciso ter esse conhecimento, né, para entender melhor o seu direito. Exatamente. Bom dia a todos e a todas, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. É muito importante que seja realmente compreendida as diversas formas pelas quais é possível se extinguir um contrato, né? Quando nós falamos na forma mais comum, nós temos a dispensa sem justa causa, que é o desligamento de iniciativa do empregador, né, sem nenhum motivo. Essa é a forma mais comum que nós vemos, o direito brasileiro prevê essa possibilidade, é o que mais acontece. Mas também é possível ao empregado, sem qualquer motivo, sem declinar qualquer motivo, pedir demissão do emprego. Quando o empregado comete alguma falta grave no bojo do contrato, vai ocorrer o que a gente chama de justa causa. Então, o empregador ele vai ter o direito de dispensar esse empregado por justa causa, por uma falta grave que ele cometeu, desde que aquele ato esteja enquadrado nas hipóteses previstas na CLT. Mas também há o outro caminho. Quando o empregador comete alguma falta grave, algum inadimplemento contratual, ele reiteradamente deixa de cumprir obrigações inerentes ao contrato, o empregado também pode postular na Justiça do Trabalho o reconhecimento do que chamamos de rescisão indireta do contrato. É conhecido popularmente como a justa causa do empregador. Então, ele postula o reconhecimento dessas faltas graves, desses inadimplementos cometidos pelo empregador e vai receber os mesmos direitos que receberia se estivesse sendo dispensado sem justa causa pelo empregador. Perfeito. Portanto, bem esclarecido. Vou começar a fazer as perguntas, que são várias que chegaram aqui para a gente. Tem uma primeira aqui de um telespectador que ele não se identificou, mas ele se identifica como motorista, a profissão dele. Ele diz que ele trabalha nessa profissão há 7 anos, mas que não recebe como deveria receber. Recebe um valor bem abaixo do que é esperado. Ele quer saber se ele poderia receber um retroativo quando saísse da empresa, porque já que ele não recebe esse valor, isso normalmente diretamente abateria no valor das férias, da FGTS, INSS, décimo. Ele já tentou conversar com o responsável da empresa 3 vezes, mas não teve acordo, então ele quer saber o que é o direito dele no caso da demissão. Sim, é interessante pontuar que, apesar de ele estar questionando direitos que são devidos no curso do contrato, ele manifesta expressamente a possibilidade de postular esses direitos somente após a rescisão do contrato, né? Exatamente por esse risco, por esse receio que os empregados têm da dispensa sem justa causa, de acabar entrando com uma ação trabalhista no curso do contrato e vir a ser dispensado. Então, ele pode sim, ele tem um prazo de até 2 anos após a extinção do contrato para entrar com a reclamação trabalhista, postulando os direitos que ele entender cabíveis. Ele acha que recebe menos porque faz horas extras que não são remuneradas, há algum outro adicional previsto em lei ou previsto
na convenção coletiva, que ele acredita que não está recebendo, quaisquer questões que ele entender pertinentes ao contrato dele, ele pode discutir judicialmente, ou pode contratar um advogado para entrar com a reclamação, ou pode ir diretamente à Justiça do Trabalho, pela figura do juiz postulante, né, fazer lá a tomada de reclamação e seguir com o seu processo. No caso, só complementando essa pergunta do telespectador, no caso dele entrar na Justiça do Trabalho depois da demissão, o que ele precisaria apresentar ali naquele momento como prova? No momento do ajuizamento da reclamação, ele vai precisar juntar, junto com a petição inicial, os documentos que ele entender necessários, os contra-cheques, ou se ele tiver algum registro de horário, se for pertinente a horas extras, né? Ele vai juntar a documentação. Mas a instrução do processo, o momento da produção de provas, seja testemunhal, seja uma perícia, caso seja necessária, ela vai ocorrer durante o processo. Tem um momento oportuno para a instrução processual. Bom, doutora, a gente vai rapidamente ao estúdio, que tem uma participação chegando pelas redes sociais. Priscila. Muita participação, Fábio. A gente vai agora para a hashtag Você no BDP. Arlindo Costa, como pedir demissão e garantir todos os direitos? Essa é uma pergunta difícil, porque o pedido de demissão ele tem a previsão da legislação de que há, sim, algumas restrições. Por exemplo, no pedido de demissão, o trabalhador não vai receber o período de aviso prévio indenizado. Isso só seria cabível se ele recebesse a dispensa por parte do empregador. Ele também não tem acesso ao saque do FGTS e também não tem direito a receber a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Da mesma forma, também, num pedido de demissão, não há direito a receber o seguro-desemprego. Os demais direitos, o saldo de salário, as férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º proporcional, esses direitos estão preservados. Mas é interessante pontuar que o que acontecia antes como uma fraude, né, muitas vezes havia uma negociação, não é, um combinado entre o empregado e o empregador, para que o empregador fingisse que estava dispensando o empregado para que ele pudesse ter acesso ao FGTS, ao seguro-desemprego. Mas, na verdade, aquilo era um pedido de demissão do empregado. O empregado acabava devolvendo a multa de 40%, às vezes devolvendo até algum valor referente ao aviso prévio. Isso era uma fraude, né? Isso era um crime, uma lide simulada, muitas vezes, quando ia à Justiça do Trabalho. Mas hoje, depois da reforma trabalhista de 2017, existe a figura da rescisão contratual por comum acordo, que é um meio termo, quando as duas partes, né, autorizam, desejam a rescisão desse contrato. Então, nessa figura, o empregado vai receber metade do aviso prévio, também vai receber metade da multa de 40% sobre o FGTS, metade dessa indenização do FGTS, e recebe os demais direitos. Ainda não vai conseguir receber o seguro-desemprego, mas, pelo menos, já temos aí um meio termo que é legal, né, que é previsto na lei. Seguindo aqui com as perguntas, doutora, tem uma aqui que a gente sempre recebe quando o assunto principalmente é demissão. O telespectador que também não se identifica, ele diz que pediu demissão da empresa, mas que ele foi na Caixa Econômica tirar o extrato do FGTS para saber qual era o saldo, e ele constatou que a empresa não tinha feito nenhum depósito do FGTS. Então, ele quer saber o que ele deve fazer nesse caso. Qualquer falta contratual, né, qualquer parcela que ficou pendente do contrato, ela pode ser demandada na Justiça do Trabalho, observado aquele prazo de 2 anos após o encerramento do contrato. É interessante pontuar que, se porventura, né, ela tivesse percebido a ausência desses depósitos de FGTS ainda durante o contrato, né, se ela tivesse a curiosidade de ir
tirar um saldo, verificar como é que estavam sendo feitos esses depósitos e durante o contrato verificasse a ausência desses depósitos, essa é uma das hipóteses reconhecida de rescisão que autoriza a rescisão indireta do contrato. Ela poderia ajuizar uma reclamação demonstrando, olha, o empregador não vem depositando o meu FGTS. Isso muito provavelmente seria reconhecido, né, como uma falta contratual e seria declarada a rescisão indireta do contrato, dando a ela o direito a receber a integralidade das parcelas, né, das verbas rescisórias pagas numa dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador. Ainda falando de FGTS, outro telespectador diz aqui que ele foi demitido no dia 2 de maio e foi pago somente agora, no dia 1º de junho. Ele diz que foram pagos, nesse caso, 20% do FGTS e metade do valor rescisório, sem as multas por atraso e indenização por demissão sem justa causa. Então, ele pergunta qual procedimento tomar para receber todos os valores que não foram devidamente pagos. Infelizmente, o inadimplemento, né, a falta de pagamento ou o pagamento parcial ou o pagamento em atraso das verbas rescisórias é muito comum, né? É o tema número 1 das reclamações trabalhistas que recebemos aqui no Judiciário, na 8ª Região. E o caminho é sempre o Poder Judiciário, o caminho é sempre a Justiça do Trabalho, não é? Demonstrar, levar a sua documentação, demonstrar que esse pagamento foi feito em atraso. O prazo legal para pagamento das verbas rescisórias é de até 10 dias após a extinção do contrato. Portanto, se os valores foram pagos fora desse prazo, vai caber uma multa prevista no artigo 477 da CLT, que é uma multa equivalente à remuneração do trabalhador. Buscar a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, seja contratando um advogado, seja pelo juiz postulante, para que essa questão possa ser analisada e que esses direitos possam ser reconhecidos. Doutora Roberta, a gente vai fazer uma rápida pausa, que tem muita pergunta ainda chegando, vamos dar uma organizada aí nas perguntas também. Daqui a pouquinho a gente volta concluindo essas dúvidas, então fica o convite aí para você. No próximo bloco, retorno aqui com a juíza do Trabalho, Roberta Santos, para poder tirar mais dúvidas, tema de hoje do quadro Questão de Direito, demissões, o direito do trabalhador quanto às demissões. Priscila. Muito obrigada, Fábia. Já, então, novas informações, novas respostas para você que participa do Bom Dia Pará, 999430002 ou hashtag você no BDP. É só mandar a sua pergunta. Estamos de volta com o Questão de Direito. Vamos ao vivo já com a Fábia Cepeda para responder as várias perguntas que chegam sobre demissão, direitos, deveres do trabalhador, mas também das empresas. Não é isso, Fábia? Exatamente, Priscila. E como a gente já tem recebido muita pergunta desde o início do Bom Dia Pará, vou continuar repassando algumas delas agora. Apresento novamente a vocês a nossa entrevistada do quadro de hoje, a doutora Roberta Santos, que é juíza do trabalho, também presidente da Matra 8. Doutora, mais perguntas chegando aqui para a gente. Eu vou fazer a pergunta do João, que ele quer saber sobre a proteção dele quanto ao cargo que ele está, pois ele diz que ele é servidor, mas ele se tornou servidor por meio de um processo seletivo. Ele está, nesse momento, de licença saúde, recebendo pelo INSS, e ele está preocupado quanto à estabilidade do cargo dele, já que ele não é o servidor efetivo. Então, ele quer saber quais os direitos dos servidores que ingressam dessa forma, se seria equiparado ao dos efetivos, caso ele, no retorno do trabalho, seja exonerado. Bem, eu vou presumir que ele foi contratado no regime da CLT, né? Em regra, esses contratos da administração pública que são celebrados por PSS, eles são contratos por tempo determinado, né? São contratos a termo, celebrados pelo regime da CLT. Se ele está afastado do trabalho, eu imagino que por motivo de doença, o contrato dele está suspenso. Portanto, nesse período, ele não pode ser dispensado. Quando do seu retorno, a administração pública, eu acredito que ou seguirá o caminho de manter o contrato até o seu termo final, conforme já previsto, quando ele foi admitido,
ou, se a administração pública entender por extinguir esse contrato, vai ter que pagar uma indenização, né, que nos contratos a termo seria equivalente à metade do que ele ainda teria direito de receber até o termo final do contrato. Agora, estabilidade, ou seja, uma garantia no emprego, os servidores que são contratados pela CLT, em regra, não têm. São hipóteses legais específicas, não é, previstas para essas estabilidades. Passar para a pergunta agora da Ellen. Ela faz uma pergunta interessante. A Ellen é de Ananindeua. Ela diz que ela foi demitida. Quando um funcionário é demitido, ela fala aqui que está fazendo algum tratamento pelo plano de saúde que é fornecido pela empresa. Se ele é demitido, esse plano ele é cortado imediatamente. Ela fala que ela estava fazendo um tratamento quando ela foi demitida e agora ela não consegue mais ter acesso ao plano de saúde e não consegue continuar esse tratamento da saúde dela. Ela, inclusive, complementa aqui que foi falar com o supervisor dela sobre uma cirurgia que já estava programada por esse plano e que ela comenta que foi constrangida pelo supervisor dessa antiga empresa que ela trabalhava. Sobre o plano de saúde, no caso de demissão, doutora, como é que fica? Eu queria pontuar primeiro sobre o constrangimento, né? Constrangimento não é admitido em nenhuma hipótese, se não é admitido nas nossas relações interpessoais sociais, muito menos no ambiente de trabalho. Sobre o plano de saúde, de fato, se ele é um plano de saúde fornecido pela empresa, contratado pela empresa, a rescisão do contrato, em regra, implica também a rescisão desse benefício. Mas a legislação prevê uma autorização para que o empregado ele permaneça com o plano de saúde, obviamente arcando com os custos desse plano de saúde, assumindo esses custos, por um período também limitado, né, de 6 meses a 24 meses, desde que haja uma previsão contratual. Então, se essa cirurgia dela, se a doença dela não tem uma relação com o trabalho, se é algo pessoal, de fato, isso precisa ser analisado, se existe essa previsão no contrato, né? E se ela teria como manter esse plano arcando com os valores pertinentes. Esclarecida, portanto, essa dúvida do plano de saúde, a gente vai para outra agora no estúdio. Priscila. Na hashtag Você no BDP, chega a pergunta do Edson Mello. Quando um trabalhador não tem condições de pagar um advogado na Justiça do Trabalho, existe alguma espécie de defensor? Edson Mello da Pratinha pergunta. O que nós temos na Justiça do Trabalho não é uma figura de um defensor, não é como temos a Defensoria Pública Estadual ou da União. O processo trabalhista, ele admite o jus postulante, ou seja, lá no Poder Judiciário, lá na Justiça do Trabalho, naquele prédio ali na Dom Pedro, na Praça Brasil, nós temos um setor de tomada de reclamação. Então, o trabalhador ele não precisa de um advogado para entrar com a sua reclamação trabalhista. Ele pode se dirigir a esse setor de tomada de reclamação, vai narrar a sua situação, de fato, vai levar os documentos que entender pertinente, e nós temos servidores capacitados para redigir toda a questão e encaminhar esse processo, fazer os pedidos que seriam cabíveis e encaminhar esse processo para o trâmite normal. Entretanto, se esse trabalhador precisa de um aconselhamento mais técnico, se é uma questão mais complexa, a Justiça do Trabalho realmente não tem uma defensoria, ele vai precisar contratar um advogado. E, doutora Roberta, a gente, quando fala muito nessa questão da demissão, fala também na demissão da justa causa, já ouvi muitas pessoas falando sobre a preocupação da demissão da justa causa por ela ficar registrada na carteira de trabalho. Mas isso existe mesmo? Não é que não existe, pode até existir, mas a carteira de trabalho ela não tem nenhum campo específico para registro da forma de extinção do contrato. Então, esse registro, se o contrato foi encerrado por um pedido de demissão, se foi encerrado porque o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou foi dispensado por justa causa, não há nenhum campo, não há nenhuma área para esse registro na carteira de trabalho. Pelo contrário, se o empregador fizer qualquer registro que seja
desabonador da conduta do empregado, e uma justa causa é considerado um registro desabonador, não é? Porque pode prejudicar mais tarde a obtenção de um novo emprego na carteira de trabalho, isso já é reconhecido pela jurisprudência, inclusive como ensejador de um dano moral ao trabalhador. Ele pode entrar com uma reclamação, inclusive alegando esse constrangimento e postulando uma indenização por esse dano moral. Falando um pouco melhor sobre outra parte também importante quando o assunto é demissão, que é o seguro-desemprego. O que é que atualmente a CLT fala quanto ao recebimento desse direito? Quais são os casos? O seguro-desemprego ele é previsto para hipóteses de desemprego involuntário, ou seja, em regra, quem vai ter direito ao seguro-desemprego é quem foi dispensado sem justa causa, ou naquela figura da rescisão indireta do contrato, porque o empregado que tem reconhecida a rescisão indireta, ele vai ter todos os direitos, né, como se estivesse sendo dispensado pelo empregador, então também vai poder se habilitar ao seguro-desemprego. É reconhecido também, inclusive, para trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão. É uma forma, né, de prover esses trabalhadores que estão saindo de uma situação tão degradante com alguma renda por um determinado período. Então, hoje, em regra, para uma primeira habilitação, o trabalhador precisa ter 12 meses de contrato dentro de um período de 18 meses. Por que é importante pontuar esse lapso de 18 meses? Porque não precisa ser 12 meses de contrato ininterrupto. Eu posso ter, dentro de 18 meses, de 1 ano e meio, trabalhado 6 meses em uma empresa, saí da empresa, fiquei 2 meses procurando um novo trabalho, consegui um novo trabalho, trabalhei mais 6 meses, eu já completei os 12 meses, mesmo que em empresas distintas, dentro desse período de 18 meses. Bom, tem mais perguntas chegando, a gente vai mais uma vez para o estúdio. Priscila. A pessoa não se identificou, mas ela quer saber, uma pessoa que tem 10 anos de empresa, sem carteira assinada e quer pedir demissão, ela vai ter os direitos garantidos ou não? Vale a pena esse pedido de demissão? Sem carteira assinada é uma observação que eu faço aqui. Se essa pessoa não tem a carteira assinada, como vamos reconhecer essa relação de emprego, não é mesmo? Então, ela já está com uma falta grave do empregador configurada. A não anotação da carteira é uma falta grave. Pode ser um motivo autorizador da figura da rescisão indireta, que vai dar a ela todos os direitos trabalhistas. Agora, ela vai conversar com esse empregador, com esse patrão. O ideal é, primeiro, para que seja regularizada essa questão da carteira, para que seja feita a anotação da carteira. E se ela optar pelo pedido de demissão, valem as mesmas observações que já fizemos, né? Não vai receber o aviso prévio, não vai poder, se ela não tem carteira assinada, FGTS depositado também não tem, né? E também para receber seguro-desemprego, só com a anotação da carteira. Então, o ponto principal aí, o primeiro ponto é, sem anotação da carteira, nenhum desses direitos ela vai poder efetivamente exigir. O ideal é procurar o judiciário para o reconhecimento desse contrato, anotação do vínculo e aí sim uma discussão sobre a rescisão do contrato, inclusive com configuração de rescisão indireta. Priscila. Uma pergunta aqui, a Wanda diz que trabalhou em um hospital. Em dezembro foi demitida pelo telefone pela coordenadora do setor que ela atuava e não pelo RH. Ela pergunta se isso é correto, se procede esse tipo de demissão e se cabe até algum tipo de indenização. Bem, não há uma forma específica para que seja feita a comunicação de dispensa. Em regra, ela é feita por escrito por uma questão de segurança, para que se saiba qual prazo para pagamento das verbas rescisórias, para que haja uma prova da concessão do aviso prévio, mas não há uma previsão de uma forma específica pela qual a comunicação da dispensa deva ser realizada.
Pode ser comunicado por telefone? Pode, não há nenhuma vedação quanto a isso. Qual é o ponto que a gente precisa observar? Essa comunicação por telefone foi feita de uma forma constrangedora? Foi feita de uma forma intimidatória? Foi feita de uma forma desrespeitosa? Esse é o ponto que precisamos observar. Comunicação por telefone é possível. Comunicação de forma constrangedora, de forma humilhante, isso não. Isso cabe uma indenização por dano moral. Doutora, muitas perguntas chegaram, muitas dúvidas foram respondidas. Queria agradecer a sua participação aqui conosco. Conversamos com a doutora Roberta Santos, que é juíza do trabalho, tirando as dúvidas sobre demissão, e a gente sempre orienta, né? Na dúvida, a Justiça do Trabalho está lá à disposição também de receber esse trabalhador. Obrigada mais uma vez pela participação. Priscila, volto com você. Algumas perguntas até ficaram sobrando, né? Mas a gente, com certeza, ajudou bastante gente hoje nesse quadro Questão de Direito. É isso, Fábio. Obrigada, juíza, também pela participação. E para você que ficou aí querendo saber mais dos seus direitos, tem o TRT, o Tribunal de Justiça do Estado, do Trabalho, que fica ali na Praça Brasil. Você pode ir lá para tirar outras dúvidas também, mas a gente agradece desde já a sua participação.